Olá, esse é o canal Infertilidade, onde suas perguntas são respondidas por especialistas. Antes de começar o assunto de hoje, que abordará sobre os quase 10 milhões de brasileiros com algum grau de infertilidade, gostaria de dar algumas informações sobre o canal Infertilidade. Canal Infertilidade é um espaço de informações totalmente gratuito, onde os interessados no universo da infertilidade e reprodução humana terão respostas às suas perguntas, dúvidas e curiosidades desse universo em um único local. Seja o interesse na história da infertilidade humana, na legislação brasileira, no momento de procurar especialista, na anatomia e fisiologia masculina e feminina, nas causas de infertilidade, nos sintomas, no diagnóstico, nos fatores de risco, nos exames solicitados, ultrassom, histerosalpingografia, espermograma, na reserva ovariana, nos medicamentos utilizados, nos tratamentos, endometriose, na síndrome de ovários policísticos, miomas, nas tecnologias de reprodução assistida, coito programado, inseminação, FIV, ICSI, no congelamento de óvulos, congelamento de embriões, congelamento de espermatozoides, congelamento de tecido ovariano, no transplante de útero, ovodoação, espermodoação, útero de substituição, no tratamento de casais homoafetivos, gravidez independente, na preservação da fertilidade em pacientes jovens com câncer, na preservação de óvulos por motivos sociais como intuito de guardar material para o futuro, sob equipamentos laboratoriais, testes laboratoriais, microbiota, nutrição, fatores ambientais, genética, fatores imunológicos, testes genéticos pré-implantacionais, inteligência artificial, etc., basta enviar suas perguntas ao e-mail canalinfertilidade@gmail.com que suas perguntas serão respondidas. Canal Infertilidade é local onde os assuntos são abordados de forma fácil e objetiva ao entendimento de todos, respeitando sempre o que há de mais atualizado nas publicações das revistas especializadas e pela Sociedade de Reprodução Humana do Brasil e exterior. No canal Infertilidade ainda é possível encontrar as últimas novidades em tecnologia laboratorial, medicamentosa, terapêutica e pesquisas em andamento publicados no mundo afora, sempre oferecendo o link para a publicação original. Hoje abordaremos o conceito da infertilidade e a situação atual da infertilidade no Brasil. Óvulo é a célula sexual feminina, enquanto o gameta masculino tem o nome de espermatozoide. A ovulação é a liberação de um óvulo maduro de um dos dois ovários por volta do 14º dia do ciclo menstrual, contando a partir do primeiro dia da menstruação. Para que aconteça uma gravidez de uma forma natural e espontânea, temos que ter uma anatomia feminina do trato feminino inferior, que consiste pela vagina, útero, cavidade do útero, trompa e ovário normais, sem nenhum obstáculo, sem nenhuma obstrução e sem nada grudado. As trompas têm que estar bem livres. No período da ovulação, nessa região aqui, que é a região do ovário, existe liberação de um óvulo que normalmente tende a cair dentro da cavidade do útero, aqui na barriga, e nesse período a trompa, que funciona como se fosse um braço, e essa região aqui chamada de fímbrias, que é como se fosse uma mão, tem tendência de chegar até próximo a esse folículo que cai na barriga, na cavidade, e captá-lo para dentro da cavidade. Caso o homem tenha relação sexual no período da ovulação, ele acaba ejaculando espermatozoides dentro daqui da vagina. Ele tem que ejacular pelo menos 1,5 ml de espermatozoides, pelo menos 15 milhões de espermatozoides por ml, volume mínimo de 39 milhões de espermatozoides, 32% deles tem que estar vivos, movimentados, rápidos para frente, e pelo menos 4% deles tem que ter um formato chamado normal, onde tem uma cabeça, a cossoma, que é a parte anterior da cabeça, e essa região é que faz a ligação entre espermatozoide e óvulo. A parte intermediária, que é
ela é cheia de energia, onde estão as mitocôndrias, responsáveis pela força do espermatozoide, e pela cauda, flagelo, que é responsável pelo movimento. A vagina normalmente é ácida e tem tendência a matar os espermatozoides que aqui são depositados. Porém, no período da ovulação, aqui na região do colo do útero, existe uma liberação de um muco claro, fino e elástico que faz um efeito de uma escada, e através dessa escada o espermatozoide que está na vagina consegue penetrar dentro do útero. Chegando aqui na região do útero, ele tem tendência a seguir toda a cavidade do útero, chegar na trompa e normalmente encontrar o óvulo aqui nessa região, que é a parte distal da trompa, chamada ampola. É nessa região que acontece o encontro entre óvulo e espermatozoide. Caso o espermatozoide consiga penetrar o óvulo por mecanismos internos, apenas um consegue entrar, e se existir a fecundação, existe uma troca de material entre os dois e se forma o chamados dois ponúcleos, que é a fase inicial da gravidez. Nessa fase, ele está aqui na região da trompa. Para movimentar entre a trompa até a cavidade do útero, leva em torno de 6 dias. Nesse período, as células se dividem em 2, 4, 8, mórula, e quando chega no 6º dia, na fase de blastocisto, ele penetra dentro da cavidade, tende a se fixar, implantar, e caso isso aconteça, acontece a gravidez, e nós esperamos que haja gravidez com batimento fetal. Então, para que ocorra uma gravidez de uma forma natural, a mulher tem que ovular, o homem ejacular espermatozoides vivos no canal vaginal, ocorrer um encontro do espermatozoide com o óvulo na trompa de Falópio, o espermatozoide penetrar dentro do óvulo, ocorrer a fecundação, que é a troca de material do espermatozoide com o óvulo, formando o chamado ponúcleo masculino e ponúcleo feminino, formação do zigoto, esse zigoto se transformar em blastocisto, o zigoto embrião deslocar dentro da trompa até a cavidade do útero, ele entrar na cavidade, implantar, fixar, e a partir daí desenvolvimento do saco gestacional e aparecimento de feto ou combatimento cardíacos fetais. Porém, mesmo que o casal tenha relações sexuais no período fértil, não tenha problema nenhum, um jovem casal fértil só consegue engravidar em apenas 16 a 20% por mês. Isso quer dizer que de cada 5 a 6 casais que tentam ter relação sexual no período fértil, apenas um deles consegue a gravidez. E se levarmos em termos estatísticos, esse casal que tenta relação sexual todo mês durante um ano inteirinho, a chance desse casal de engravidar no final de um ano é em torno de 85%. Isso quer dizer que cada 100 casais que tentam relação sexual no decorrer de um ano, 85% deles conseguem engravidar. E se esses casais ainda tentarem mais um ano, mais 5% conseguirão engravidar. Então, no final de 2 anos, em torno de 90% conseguem a gravidez. Um óvulo consegue sobreviver no máximo 24 horas após uma ovulação, a menos, é claro, que ele esteja fertilizado por um espermatozoide. No entanto, os espermatozoides, quando entram dentro do trato genital feminino, principalmente dentro do útero ou nas trompas de Falópio, conseguem sobreviver de 5 a 6 dias. E por isso que todo casal que tenta engravidar, nos orientamos que tente ter relações pelo menos 5 a 6 dias antes da data provável da ovulação, para aumentar a chance de gravidez. Então, a definição de infertilidade é uma relação sexual ativa sem nenhum método anticonceptivo e sem gravidez no decorrer do um ano em casal onde a mulher tem idade inferior a 35 anos. Porém, se a mulher tem 35 anos
ou acima de 35 anos, esse período é encurtado para 6 meses. E caso o casal já saiba de antemão que tem algum empecilho, como falta de menstruação, disfunção sexual, história de doenças pélvicas, cirurgias pélvicas, azospermia, laqueadura, vasectomia, aconselhamos a pesquisa imediato e o tratamento de imediato também. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, em torno de 15% dos homens e mulheres em idade reprodutiva têm dificuldade de engravidar, após um ano de tentativas, e terão que recorrer a um especialista em infertilidade. Lembrem, é 15% quando tentam durante um ano. Se esse casal tentar um pouquinho mais, pode ser que abaixe um pouquinho para 10%. Nesse trabalho, para mostrar como chegamos a 10 milhões, estamos usando a idade reprodutiva feminina entre 16 anos e 44 anos. O homem, apesar de conseguir produzir espermatozoides até a idade bem avançada, atualmente consideramos como idade ideal 50 anos, pois a partir dessa idade começa a diminuir a quantidade e a qualidade dos espermatozoides, havendo um aumento dos prejuízos na formação fetal. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de pessoas vivas no Brasil atualmente é em torno de 212 milhões de indivíduos. O IBGE deveria estar fazendo o censo em 2020, mas em função da pandemia do coronavírus, esse censo foi transferido para 2021. Para podermos fazer o cálculo, estamos trazendo o censo, a pirâmide do censo 2010, publicado pelo IBGE, onde ele mostra a quantidade de pessoas masculinas e femininas por faixa de idade nesse gráfico. E o que nós fizemos é acrescentar 10 anos nesse gráfico. Então, onde está escrito 0 a 4, acrescentamos mais 10, vai para 10 a 14 e assim por diante. E, como mostrei anteriormente, estamos calculando a soma de masculinos e femininos a partir de 16 anos até 44 anos. Somando esses valores, a quantidade de residentes no Brasil, homens e mulheres, em idade reprodutiva, estimada em torno de 92 milhões. Levando em conta os dados que acabamos de informar, o Brasil tem atualmente em torno de 10 milhões de pessoas com infertilidade. Se fizermos conta que são 15% de 92 milhões, na verdade são 14 milhões. E se levarmos que são em torno de 10%, chega a 9,5 milhões mais ou menos. É por isso que chegamos em torno de 10 milhões. Em torno de 35% desses casos são a responsabilidade é fator masculino, 35% desses casos a responsabilidade é pelo fator feminino. O fator misto, tanto masculino junto com o feminino, é responsável por aproximadamente 20% dos casos. E a infertilidade sem causa aparente é em torno de 10%. Então, em torno de 35% são masculinos, 35% são femininos, 20% os dois são responsáveis pela infertilidade e em torno de 10% não se encontra a causa da infertilidade. Para explicar como está a situação atualmente no Brasil, estamos recorrendo ao CISEMBRIO, que é o Sistema Nacional de Produção de Embriões, que é um órgão criado pela Anvisa, para reunir as informações sobre a produção de tudo que é produzido dentro das clínicas de reprodução assistida no Brasil. Segundo o CISEMBRIO, o Brasil tem apenas 183 clínicas de fertilização cadastradas pela Anvisa. E em 2019, o CISEMBRIO publicou que das 183 clínicas, as informações oferecidas pelas 157 clínicas mostraram que foram realizados 43.956 ciclos de fertilização in vitro no Brasil e apenas 25.210 transferências de embriões por técnicas de reprodução assistida. Só para comparar, estamos mostrando que o CDC, que é o Centro de Controle de Prevenções de Doenças dos Estados Unidos, em 2018, mostrou que nos Estados Unidos haviam
Em 2018, 456 clínicas de fertilização assistida. Essas clínicas realizaram 300 mil ciclos de fertilização e 107 mil transferências por meio de técnicas de reprodução humana. Ainda, queremos mostrar que a expectativa de nascimento de crianças vivas após o início dos medicamentos, isso quer dizer, toda vez que o paciente chega até o especialista, é feito o diagnóstico de infertilidade, que precisa de tratamento de reprodução humana, a partir do momento que esse casal começa um tratamento com medicamento e estímulo, a expectativa de gravidez e filho naquele mesmo ciclo, na primeira tentativa, é a seguinte: quando a mulher tem abaixo de 35 anos, a expectativa de gravidez e filho em casa é em torno de 40%. Mas se ela tiver 35 a 37 anos, a expectativa já cai para 31%. Se ela tiver 38 a 40 anos, cai para 21%. Se ela tiver de 41 a 42 anos, cai para 11%. E se tiver acima de 42 anos de idade, a chance de levar o filho na primeira tentativa de estímulo é de apenas 4%. Então, se por acaso, isso é hipotético, mas se por acaso todos os 10 milhões dos homens e mulheres no Brasil em idade reprodutiva quiserem fazer o tratamento via técnicas de reprodução humana ao mesmo tempo, com todas as informações que acabamos de informar, nós levaríamos em torno de 100 anos para que todas as clínicas de reprodução humana existentes no Brasil conseguissem realizar uma única tentativa nesses pacientes. E se levarmos em conta aquela informação de que apenas 40% conseguem abaixo de 35 anos e 4% acima de 42 anos, apenas 3 milhões desses pacientes, depois de 100 anos de tentativa de gravidez, conseguiriam filho em casa. Então, essa é a situação atual no Brasil. Para terminar, gostaria de reforçar que o canal Infertilidade é um espaço de informações totalmente gratuito para todas as pessoas interessadas em fertilidade humana. Todos, de forma indiscriminada e totalmente gratuita, poderão realizar suas perguntas, tirar suas dúvidas, dar sugestões ou compartilhar experiências via o e-mail canalinfertilidade@gmail.com. Obrigado, até a próxima.